Bom, bom pessoal, vou estar mostrando aí nessa videoaula a criação do disco de instalação do sistema operacional Windows 10. Bom, mas antes de fazer o processo de instalação, que é um processo de instalação física, primeiro nós vamos ter que fazer o acesso a BIOS. O que é a BIOS? Eu vou dar uma breve introdução aqui de BIOS. A BIOS é o sistema básico de entrada e saída, ou Basic Input e Output. É um firmware. O firmware, o que é? Um aplicativo, né, instalado em um chip e que possui as configurações iniciais de instalação do sistema operacional. É responsável também por detectar as unidades de disco, teclados e todos os recursos da placa-mãe. A BIOS muda de configuração e versão a depender do fabricante. Então, onde é que você observa o sistema básico de entrada e saída? Quando você liga o computador ali, você vai ter algumas mensagens iniciais, algumas nem tanto, né? Alguns, dependendo aí da placa-mãe, alguns já vão direto já para a inicialização, passa de modo tão rápido que você já nem observa ali a inicialização da BIOS, né? Bom, para acessá-la, pressionamos a tecla Delete e em seguida, em algumas máquinas aí, né, a tecla ESC, F1, F2, F8, F9 ou F12, logo que ligamos o computador. Alguns podemos pressionar F9 ou F12 e escolher qual unidade possui disco de instalação sem necessidade de ir direto para BIOS. Para isso, o disco ou pendrive de instalação tem que estar inserido na unidade de DVD ou na porta USB. Caso não saiba ter acesso a BIOS de sua máquina, o ideal é pesquisar na internet pelo nome da placa-mãe, marca e modelo do desktop ou notebook ou pelo nome do fabricante da BIOS. As BIOS podem ser atualizadas, algumas permitem alterar o idioma para português e outras possuem ambiente gráfico. Alguns utilizam até mouse ali, né, dentro da própria BIOS. Quando acessamos a BIOS, aparecem vários menus, geralmente o menu é Boot. Nesse menu podemos selecionar qual unidade que vamos usar para a instalação de um sistema operacional. Bom, a BIOS ela já carrega o boot direto quando você faz a instalação, né, na unidade de disco fixo, né? Então, quando você faz a instalação física, que é o exemplo que eu vou mostrar aqui, ele já vai direto, né, de acordo com o sistema operacional. Quando quando o boot apresenta problemas, no Windows 10 principalmente você tem a opção de recuperar. Nem todas as situações você consegue recuperar. Então, o recomendado é ali você ter um backup dos seus arquivos para que, numa eventualidade de problema de boot, você tenha ali os seus arquivos guardados, você ter feito um backup. O ideal, como eu falei nas outras aulas, é você fazer uma partição, pegar os seus arquivos e botar nessa segunda partição, né, criar uma partição ali, uma partição estendida, e nessa partição estendida você pode colocar ela do tipo lógica e você vai estar colocando lá, né, os seus arquivos, e caso dê um problema de boot no Windows, né, que alguns arquivos podem corromper por conta de vírus e tudo, você tem a opção de restaurar. No Windows ele tem esse recurso de restaurar, às vezes não consegue, e nesse caso o ideal fica difícil às vezes você copiar os seus dados que tem no HD. Então dessa forma o ideal é criar uma partição, guardar todos os seus arquivos dentro, ou colocar num disco removível, no HD externo no pendrive, como por exemplo, ou a outra forma é pegar o próprio HD que deu problema no boot, colocar em outra máquina e tentar recuperar os arquivos. Tá? Então isso é uma das situações que acontecem com o sistema operacional Windows. Tá? Bom, próximo passo agora é fazer o acesso a BIOS. O exemplo que eu estou utilizando aqui é acesso a BIOS de um notebook HP Pavilion G4, que no caso é o meu aqui, tá? Assim que ligamos o computador, pressionamos a tecla ESC,
as teclas aparecem na parte inferior da tela. Na janela Startup Menu, pressione a tecla F9, Boot Device Options. Então aqui nesse menu inicial, quando eu pressionei ESC, ele vai aparecer algumas teclas aqui, né, de funções, e para ter acesso direto aqui ao dispositivo, as opções de dispositivo da inicialização para escolher o boot, é a tecla F9. Em seguida, quando pressiona F9, pressiona Enter, né, depois que escolhe F9, a outra janela é a janela Boot Manager. Então aí vamos selecionar a seta para baixo, MS Storage, Device ou o nome do seu dispositivo que tem a instalação e pressiona a tecla Enter. Então ali, se você tiver, por exemplo, ali um pendrive com a instalação do sistema operacional, ali Multilaser ou SanDisk, ele geralmente vai aparecer o nome no lugar desse Mass Storage Device, tá? Então ali você vai selecionar com as setas para cima e para baixo, como mostra essa situação aqui, as teclas que você pode subir e descer para escolher e pressionar Enter. Depois que você pressiona Enter, você vai ter acesso ali, vai escolher qual é o processo de instalação do sistema operacional, seja ele Linux, seja ele Windows, seja ele o Android, seja ele o Linux misto. São alguns exemplos que eu vou estar mostrando aqui. Bom, então depois de feito isso, você vai escolher ali. Então, aquele passo ali é o passo de acessar a BIOS. Então, o próximo passo aqui é criar o disco de instalação, né, disco de instalação para instalação física, utilizando o Multiboot com o aplicativo Yumi. Bom, para poder fazer, primeiramente aqui, vamos, nesse próprio vídeo eu vou estar mostrando aqui como é que você pode estar fazendo, tá? Então, primeiro passo, ter um HD de alta capacidade, como vem falando, pelo menos 16 ou 32 GB. Então, vou lá no Windows Explorer. Primeiro eu vou saber o tamanho do meu pendrive que eu posso estar utilizando e ele tem que estar formatado. Então, vou mostrar aqui o passo a passo de fazer todo esse processo. Bom, primeiro eu vou clicar com o botão direito, Propriedades, e aqui em Propriedades vocês vão ter o tamanho aqui do pendrive de vocês, tá? Então, o ideal aqui é que ele tenha pelo menos 16 GB ou 32. No meu caso aqui eu tenho um pendrive de 8 GB, então só vai comportar ali no máximo o Windows e o Linux, né? Ou Linux Ubuntu ou Mint. Então não vai dar para caber muita coisa. Então, por quê? Porque tem que ser um disco maior? Justamente por causa do tamanho das ISOs. Então, eu vou aqui nas ISOs que eu baixei. Então, aqui a ISO do Windows 10, vocês podem observar que é quase 4 GB aqui, ó. Então, vai sobrar apenas ali, se for 4 GB, vai sobrar o restante de 3,5, por aí ele assim, que o restante ele utiliza, né? Se eu clicar com o botão direito aqui novamente no pendrive em propriedades, vocês vão observar que eu tenho aqui é 7,26 e não 8 GB. Por que um pendrive de 8 GB tem apenas 7,26? Porque o restante ele utiliza para a própria informação do disco, tá? Então esse tamanho aqui eu tenho espaço utilizado, né? Geralmente ali é algum arquivo oculto, e aqui o restante ele usa para informação da própria unidade de disco, no caso aqui o pendrive. Então, só vai ser possível, eu vou cancelar aqui, só vai ser possível criar a do Windows 10, que ele já vai 4 GB, e Ubuntu ou o Mint. Se eu tivesse um pendrive um pouco maior, eu poderia fazer, se eu selecionar todos os 4 aqui, vocês vão observar que dá quase 10 GB. Então o ideal é ter um pendrive de 16 GB para estar fazendo. Nesse primeiro passo eu vou mostrar o Windows 10 e vou mostrar o Ubuntu. Então, eu vou mostrar aqui, eu tenho Ubuntu 18.4 e tenho 17.10. Eu vou fazer o 17.10, que é um Linux ali a exigência de hardware é bem menor com relação ao 18 ou ao 19, enfim. Então, vou formatar o pendrive, clicar com o botão direito, formatar, e aí
o grande passo aqui é você fazer, né, colocar o sistema de arquivo para NTFS, tá, pessoal? Esse padrão aqui, FAT 32, é o padrão mais antigo, né? E esse aqui é o SFAT, que é o FAT 16. Então, a FAT estendida aqui. O mais recente, a parte do sistema de arquivo mais recente, é o NTFS. Esse é um sistema de arquivo que é lido em qualquer sistema operacional. Bom, então eu vou colocar aqui iniciar. O ideal é você fazer a cópia do pendrive de tudo que você tiver, ou senão você vai utilizar esse pendrive somente para esse recurso. Bom, já fiz aí a formatação e agora eu vou executar o aplicativo Yumi, que eu mostrei no exemplo anterior, como você fazer ali o download, né, nas aulas anteriores, como você fazer o download do Yumi, que é para criar o disco de multiboot. Bom, eu falei aqui, né, o Windows 7 USB DVD Tool. Aqui ele é exclusivo para você fazer um boot somente do Windows a partir do Windows 7. E o Yumi é o multiboot, onde nós vamos criar. Então vou executar aqui ele. A última versão que eu tenho aqui é 2.07. Vamos aguardar. E vou clicar aqui em Agree. Bom, nessa telinha aqui, se o seu pendrive não estiver aparecendo, você clica aqui em Show All Drive, que é para mostrar todas as unidades de disco. No meu caso aqui, vai ser esse pendrive aqui de 7 GB, por aqui eu vou observar o tamanho. E esse outro aqui é um HD externo, tá? Então vou clicar aqui. Bom, em seguida eu seleciono qual sistema operacional eu vou estar utilizando. Vocês podem utilizar, que eu tenho vários aqui, ó. Por exemplo, se eu for criar o do Ubuntu, vai ser aqui. Em seguida, eu posso criar o do Mint, que vai ser o exemplo que eu vou utilizar, o Mint. Se eu for procurar o Android, eu tenho que procurar aqui o Android, tá? Android x86. Então, eu escolho aqui qual o tipo Android está aqui no meio, tá? E aqui no caso, eu vou utilizar o do Single Windows 7.8.10 Installer. Então, vou criar primeiramente do Windows. Bom, agora, o primeiro passo é selecionar a unidade de disco. O segundo passo aqui, Step 2, Step 1, Step 2. O segundo passo é escolher qual sistema operacional. E o terceiro passo é escolher o que? A ISO que eu venho falando para vocês, que é onde tem um arquivo, um pacote, né? Um arquivo compactado que possui todos os arquivos necessários para fazer a instalação do sistema operacional, no caso de qualquer um, tá? Então, vou selecionar aqui o Windows 10. Vou clicar em Create e clico em Sim. Bom, aí ele vai demorar. No próximo passo, quando ele finalizar, eu volto, vou pausar aqui o vídeo e retorno. Bem, pessoal, então ele já finalizou, demorou um pouco ali, tá? Porque são 4 GB que ele vai transferir para o pendrive. E aqui no final ele finalizou a primeira ISO ali do Windows 10. Então, eu vou mostrar agora outro passo. Quando você coloca o primeiro, ele vai te perguntar se você deseja criar um outro. Então, quando ele finaliza aqui, você vai clicar aqui, ele está dizendo que o processo foi finalizado e completo. Eu vou clicar. Então, depois ali que eu botei a primeira ISO, escolhi o primeiro sistema operacional, que no caso é o Windows, eu vou clicar em Next. Aí ele vai perguntar se você deseja criar outras ISOs, adicionar outras ISOs. Então, coloco sim. E aí, como a do Windows já foi criada, eu vou criar agora o do Linux Ubuntu. Bom, em virtude do meu pendrive ser pequeno, eu vou parar apenas pelo Ubuntu, tá? Mas isso não quer dizer que você tendo um pendrive maior, você não escolha outro. Então, se você tiver um outro aí de 16, aí basta você selecionar aqui o Mint, ou Ubuntu, ou Android, ou qualquer outra versão do sistema operacional Windows. Então, eu vou escolher aqui o Ubuntu, e agora eu vou selecionar a ISO do Ubuntu. Vou escolher aqui a 17.10, que foi a que exige menos recursos de hardware, tá?
Ele pode rodar ali até com 4 GB, menos de 4 GB, 2 GB, por aí assim. Vou clicar em abrir e vou clicar em criar. Create. Bom, ele vai demorar um pouco aí, tá? Novamente. E eu vou pausar aqui o vídeo e em seguida eu retomo assim que ele finalizar. Bem, pessoal, retomando aqui, ele já finalizou a criação da instalação do Ubuntu, certo? E se eu fosse colocar outro, eu, no caso, fosse criar aqui do Android, e do outro, no caso aqui seria o Mint, eu poderia simplesmente vir aqui, dar continuidade, clicaria em Next, aí ele viria perguntar se eu desejo adicionar outros. Como aqui o meu pendrive é apenas de 8 GB, quando eu clicar aqui com o botão direito, vou em propriedades aqui, vocês observam que tem apenas 2 GB livre para a instalação. Então, se eu fosse colocar outro aqui, seria bem provável ele não aceitar por conta do espaço. Mas, vou tentar aqui do Mint, só para vocês verem. E se eu vier aqui selecionar o Mint, vou selecionar o Mint, ele é menos de 2 GB, e vou em criar. Bom, ele aqui aceitou o Mint, tá? Então vou pausar o vídeo novamente aqui, que eu ainda tinha um resto de espaço, e já eu retorno aí para a gente dar continuidade. Bom, pessoal, aqui já finalizou, vou clicar em Next, e como o meu pendrive já está cheio, vou clicar em Não. E ao final vou clicar em Finish. Bom, próximo passo agora é você acessar a BIOS. Já acabei de mostrar aí o passo 1, com a criação do disco de multiboot com o aplicativo Yumi. Em seguida, eu vou aqui mostrar o segundo passo, é mostrar o acesso a BIOS. Então, o passo é praticamente o passo anterior, tá? Repetição. Então, como é que eu faço? Depois de criado agora, deixo ali o pendrive na porta USB, né? Essa é uma alternativa ali para quem não tem CD ou DVD. E a melhor forma que você pode estar ali, criar um pendrive exclusivo. Quando der um problema, você já tem um pendrive ali guardado para fazer todo o processo de instalação. Quando você vai atualizar ou der os arquivos de boot corromperem, né? Você quer atualizar uma versão que você estava com Windows 8 para botar com Windows 10, tá? Bom, aí o passo 2 você vai repetir aqui, né? Vai acessar a BIOS, liga o computador, pressiona a tecla S, que no meu caso aqui, pressiona a tecla F9 e em seguida escolher o nome do pendrive aqui, Mass Storage Device, ou o nome do disco, né, do pendrive, que tem a instalação, e pressiona a tecla Enter. Caso deseje instalar em outro computador, o ideal é pesquisar como ter acesso a BIOS para executar este passo. Bom, quando você está lá na tela do Yumi, você vai ter aqui, depois que você colocar o pendrive, ele vai executar e vai aparecer essa telinha aqui do Yumi. Nós vamos selecionar aqui no caso o Windows Installers, correto? A opção já está selecionada. Você pode usar a setinha para cima e para baixo e pressionar a tecla Enter. Em seguida, na próxima janela que for abrir, na janela Windows Installers, selecionar o Windows selecionar Install Win 1064 e a janela de instalação do Windows será carregada. Bom, nesse passo aqui, eu usei setinha para baixo e se eu quiser voltar ao menu principal, tem essa opção. Então, eu vou descer mais um pouco. E, depois disso, o próximo passo é a janela de instalação do Windows. Então, eu falei lá nas primeiras aulas sobre a importância de conhecer sobre o teclado, né? Então, o teclado ABNT1 é aquele teclado que tem um cedilha, né? Ou o teclado ABNT1 é o teclado que não tem um cedilha. Você utiliza ali para colocar o cedilha ou aspas simples. Uma coisa importante na hora de instalar, porque senão depois você tem que, em alguns passos, você tiver de escrever o seu nome, que tenha cedilha, qualquer outra coisa, outra palavra, então o ideal é selecionar o tipo de teclado padrão ABNT2. Então você vai clicar na setinha, escolher, em seguida clicar no botão avançar. O próximo passo é clicar no botão instalar agora. Se caso você queira reparar e tiver o Windows e quiser reparar, no outro Windows instalado ele corrompeu, você tem a opção de reparar o sistema operacional. Só lembrando que tem que ser na mesma versão do Windows.
Se for o Windows 7, você tem a opção de reparar para o Windows 7. Bom, por ser uma versão Share, posteriormente vamos ativar o Windows adquirindo uma chave ou licença. Então, o próximo passo é clicar no botão. Como não temos aqui, vamos clicar no botão Ignorar. O outro passo é selecionar o Windows 10 Pro X no botão e depois clicar no botão Avançar. Então, ele vai aparecer aqui, tá? Windows 10 Pro x64. Tem outras versões ali que é a Home, né? Dependendo aí, mas a Home ela possui alguns recursos limitados. O ideal é ser o Windows 10 Pro x64. Se você está utilizando o seu processador, você executou o teste ali no Securable e descobriu que o seu processador é 32 bits, então o ideal é você colocar aqui x86. Então x64 é para 64 bits, a arquitetura de processador 64 bits e a outra para a arquitetura de processador 32 bits. Essa é a diferença de um para o outro. Em seguida, marcar a opção Aceito os termos de licença, clicar no botão Avançar. E aqui no caso, você tem a opção de fazer a atualização. Se você estiver utilizando ali o Windows 8 e quiser atualizar, mas deseja manter os arquivos ali, ele vai tem essa opção aqui. Então, como o processo aqui é fazer uma instalação do zero, nós vamos escolher essa segunda opção. Então, clicando ali, agora o próximo passo é aquela parte das partições que eu havia falado para vocês, né? O sistema de partição de arquivos do Windows 10, né, do Windows 7 em diante, é NTFS. A partir do Windows 2000, na verdade, o padrão já era NTFS. Então, aqui nesse caso, esse criador de partições do Windows é uma forma de você estar criando ali, né, as partições. Então, se eu tenho aqui um HD de 1 TB, aqui eu tenho um de 100 GB. Se eu tiver um HD de 1 TB e quiser dividir uma parte para o Windows, então eu venho aqui, nesse campinho, digamos ali que eu queira colocar 200 GB, eu coloco aqui 200 mil, né? Boto 200 mil, clico aqui, ele não tem nada alocado, então eu vou clicar em Novo, e em seguida o campo aqui vai aparecer, você vai colocar, se for 200 GB, você vai colocar 200 mil, se for 100 GB, você vai colocar 100 mil. Então aqui ele vai fazer a criação da primeira partição. Então, quando eu clico aqui em aplicar, ele vai criar uma partição de 100 GB ou 200 GB de acordo com colocar o tamanho. Quando você clica em aplicar, ele vai dar outra aqui embaixo, espaço não alocado. Então, esse espaço não alocado é justamente a outra partição ali que você pode estar criando, tá? Então, você pode clicar nela aqui, clicar em novo e clicar em aplicar, que ele vai aproveitar todo o espaço. Então, se for um de 1 TB e eu colocar 200 GB, ele vai sobrar 800 GB aqui. Então, eu clico aqui na partição, clico novo e vou criar outra partição. Então, vão ficar duas partições. Uma para o Windows e outra para guardar arquivos. Então, vai ser uma partição que ela vai estar aparecendo ali no sistema operacional como C do sistema operacional Windows e D para o guardar os arquivos. Se você quiser mais partições, basta você clicar e colocar o tamanho aqui, clicar em novo e depois colocar o tamanho que ele vai fazendo em quantas partições. Só lembrando que todas as partições aqui, quando você cria nessa tela de particionamento de disco, ele vai ser do tipo NTFS. Se eu quiser uma partição para instalar o Linux, aí eu vou ter que criar uma partição aqui, deixar ela como espaço não alocado, e aí na hora de fazer a instalação do Linux, eu tenho que escolher uma partição que está livre ali e converter ela em ext4. Então, esse aqui é o passo de você selecionar. Nesse passo aqui, ele está selecionando toda essa área livre, que no caso é de 100 GB, para estar colocando, né, fazendo a instalação do sistema operacional Windows. Bom, só lembrando também, aqui nessa tela anterior, que ele mostra que geralmente depois de criado um espaço reservado. Esse espaço reservado é justamente para mostrar que é uma unidade, uma partição ali que ele criou, mas é apenas do próprio sistema operacional, ela não aparece como partição do Windows. Então ela fica oculta. Bom, aí depois de criada aqui, vocês observam que eu criei aqui essa partição, ela sobrou aqui essa quantidade, e aqui no caso ele deixou o espaço reservado para o disco. Como eu falei anteriormente, essa partição ela não aparece dentro do sistema operacional Windows. A do
a do Windows é bem parecida com a do Linux. A do Linux eu criei uma partição ext4, por exemplo, e eu tenho que criar uma swap manual mesmo, então tipo ela aqui. Então ele cria essa partição aqui para troca de arquivos temporários. Então essa criação dessa partição, ela é visualizada somente pelo sistema, tá? O usuário não tem acesso, ele vai ter acesso exatamente àquela partição que ele criou. Bom, aí no caso, ele vai ser selecionado aqui, esse tipo de partição que é primária, que é a maior, e clica no botão avançar. Depois de todo o passo, ele vai fazer a instalação, tá, pessoal? Ele demora um pouquinho aí, e depois que ele passa, a gente vai clicar nessas opções aqui, que é clicar no botão configurações expressas, tá? E aguardar o fim da mensagem um momento, ali onde ele vai estar carregando, né? Finalizando, e no finalzinho ele vai ter uma tela de logon. Essa tela de logon é justamente quando você tem uma conta, no Live, ou hotmail.com, ou outlook.com, e aqui você pode estar colocando. Então, aqui, no caso, você vai colocar aqui, vai colocar e-mail, se você tiver uma conta. Caso não tenha, você vai clicar na opção ignorar, que é a próxima tela, tá? Você coloca ignorar essa tela e clica no botão próximo. Depois disso, ele vai te perguntar aí se você tiver feito logon, né? No caso ali, se você tiver feito logon com e-mail e senha, você também tem a opção de criar uma lá. E aí você vai clicar em avançar. Aqui no caso, se você tiver. Então ele vai fazer o logon direto no OneDrive da Microsoft. E vocês podem observar. E geralmente ele fica instaladinho aqui, tá, pessoal? Olha aqui. Então, se eu tivesse feito a configuração lá, o acesso, ele vai aparecer aqui logado. Do contrário, aqui também você tem a opção, depois de instalado, como ter acesso ao OneDrive. Bom, aguarde as mensagens que aparecem antes do sistema operacional ser carregado por completo. Após ser carregado por completo, a área de trabalho é apresentada. Pronto, o sistema operacional já está pronto para ser ativado e, em seguida, fazer a instalação dos aplicativos necessários. Bom, qualquer dúvida, pergunta, só colocar lá no grupo e, por enquanto, é só.